preciosa a presença do Senhor, né? Muito preciosa. Aleluia. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Quem nós não vimos no início. Quero orar para que a palavra do Senhor venha como novidade de vida ao teu coração. E para que o Espírito de Deus venha te fortalecer nesta manhã. E a palavra venha te alimentar, renovar as tuas forças. E que o Espírito de Deus abra os teus olhos para que você contemple as maravilhas da palavra de Deus. Amém? Amém. Essa semana eu tenho meditado numa palavra que eu inaugurei um caderninho de oração para esse ano. E essa palavra está lá como um primeiro item, como meu primeiro item de oração. E você vai entender depois. Pode ser que depois no final da palavra você coloque como teu item de oração também. Conforme eu fui estudando, fui lendo e fui meditando, eu falei, Senhor, como eu preciso disso. Como eu preciso declarar isso de verdade no meu coração. Assim como Paulo declarou, eu comecei a estudar algumas coisas, algumas declarações de Paulo. Eu já sabia algumas coisas que na verdade eu estava estudando. E foi uma experiência interessante porque eu vi de outra maneira, o Espírito Santo começou a me mostrar de outra maneira. E de repente um versículo saltou no meio do texto, um versículo que a gente normalmente fala bastante. Às vezes a gente vê esse versículo adesivo no carro. E as pessoas gostam bastante de declarar esse versículo. Eu já declarei várias vezes, que é um versículo que está em Filipenses. Mas aí quando eu fui estudar o que aquilo significava e qual era o contexto, e por que Paulo disse aquilo, foi tão diferente. E aí eu falei, puxa, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, e porque eu quero declarar esse versículo daqui para frente, mas em verdade, porque eu declarei coisa que eu não sabia. O versículo está em Filipenses 4:13. É uma declaração de Paulo. E Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo já ouviu esse versículo, não é? Muitas pessoas usam no carro. A gente gosta de publicar esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu falei, Espírito Santo, o que é esse tudo? O tudo posso. Antes de eu ter esse entendimento, eu imaginava esse versículo como um versículo assim, um versículo animador, assim, no sentido de que até eu nem passaria por nenhuma luta, até eu seria até livrada de lutas ou de tribulações, porque Deus, eu podia todas as coisas com Deus, então eu tinha até um entendimento errado de que eu podia até ser poupada de coisas, porque eu tudo posso, como se eu fosse assim, a mais, sabe? Posso passar tudo, ou Deus vai me livrar de tudo. E o entendimento que eu tive agora, lendo, antes, o contexto onde Paulo está ali falando sobre isso, esse tudo posso, Paulo está falando de todo tipo de situação,
boa, má ou horrível. Paulo não tinha uma vida assim, vamos dizer, monótona. Não tinha uma vida com Deus assim, estável. Ele já tinha passado muitas situações. E quando ele chega a essa conclusão, tudo posso, ele está dizendo, eu posso passar coisa boa, eu posso passar coisa ruim. Então esse tudo não é não passar pela tribulação. O tudo não é assim, eu não vou passar pelo fogo. Não. Eu não vou passar pelas águas. Não. Eu vou passar pelas águas, eu vou passar pelo fogo. O dia mau vai chegar, sim, bate na porta de todo mundo. Mas, se eu estiver em Deus, naquele que me fortalece, eu tudo posso. O versículo faz sentido quando a gente lê de trás para frente. Naquele que me fortalece, eu posso passar por tudo. Se eu não tenho quem me fortalece, eu não posso nem pensar em passar por nada. Tem coisa que só de pensar já dá arrepio. Eu já acho que eu não vou conseguir. Só de você pensar numa situação ruim, sem Deus, eu não posso. Mas naquele que é a minha força, naquele que me fortalece, eu posso passar por tudo. Se eu estiver no meio do fogo, ele não vai me queimar. Se eu estiver no meio das águas, elas não vão me afogar. Qual a diferença entre as pessoas? De pessoas, você pode até pensar em você, né? Você já passou por situações ruins, situações boas. Alguns de nós aqui já passou por situações até limite de tristeza, de dor, de doença. O que faz diferença, a hora que eu passo por esse tudo, por essa situação, é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. E aí, eu fiquei pensando assim, qual é o... Eu tentei achar até uma palavra essa semana, assim, para falar para vocês. Qual é a força que tem o teu relacionamento com Deus? Pensa aí você. Qual é porque aí não é... Você só pode pensar agora no teu relacionamento, tá? Que tipo de força? Qual é a profundidade? Que nível tem o teu relacionamento com Deus? Porque o teu relacionamento com Deus vai definir como você vai passar as circunstâncias. Se o teu relacionamento com Deus é frágil, se o teu relacionamento com Deus é raso, se o teu relacionamento com Deus é superficial, não tem profundidade, quando você tiver que passar por uma situação difícil, quando você tiver que passar por uma situação de escassez, de doença, de necessidade, você vai ser abalado. Porque o teu relacionamento com Deus não está forte. O quanto você confia em Deus
para ficar tranquilo o teu coração para passar pelo dia mal? O quanto você confia? Salmo 112, 7 diz assim: eu não temerei más notícias, porque o meu coração confia em Deus. O quanto você confia em Deus quando você recebe uma má notícia? Quanto? É o quanto o teu coração se preocupa, se entristece. Estão entendendo? Todo mundo aqui recebe má notícia. Todo mundo. E falar que eu confio em Deus quando eu não estou recebendo má notícia é uma beleza. Não é fácil. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, aleluia, a gente dá risada, é uma bênção. Agora, você está passando por aquela situação difícil. Você está passando por aquela situação, o vale da sombra da morte, de provação. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias? Que tipo de relacionamento é o teu com Deus? Quando você passar pela circunstância ruim, o teu relacionamento vai ser abalado? Deus é tão maravilhoso. Essa semana eu meditando nessa palavra, aí olha que interessante. Domingo passado eu estava na IBD com as crianças. Aí uma criança me pediu para ir no banheiro. Aí eu levei no banheiro. E eles gostam que a gente conte a história enquanto eles estão no banheiro. Pastora, me conta uma história. Aí eu fui pensar na história, né? Assim, tipo, 1 segundo. Mas aí não deu 1 segundo, ela começou a me contar a história. Você conhece a história dos 3 porquinhos e do lobo? A Bruna. Conheço, mas eu vou te contar. Aí eu falei, então conta. O lobo chegou e assoprou a casa. E a casa era feita de palha. E aí, quando ele soprou, a casa caiu. E ela começou a contar. Todo mundo conhece essa história, né? Há muito tempo atrás, eu ensinei para as crianças sobre a nossa casa estar firmada na areia e na rocha, contando a história dos 3 porquinhos. Aí ela disse assim, mas quando a casa é feita do material certo, o lobo pode vir, pode soprar com força, que a casa, sabe o que acontece? Não cai. Justo a semana que eu estou meditando no tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Se o meu relacionamento é forte, ele pode, o mal, né? O lobo, soprar forte, mas eu não serei abalada, porque eu estou firme em Deus. Então é uma palavra para meditarmos. Que tipo de qualidade é o nosso relacionamento com Deus? Ele pode ser abalado? Então, aquilo que é externo, as circunstâncias, elas não podem definir quem eu sou. Vamos pegar aqui a história do lobo. O lobo não pode chegar para você e falar, eu vou te matar, eu vou te comer. E você fala, é mesmo? Não. Ele diz, eu vou te matar. E você diz, não, não vai me matar. Aquilo que é externo não pode definir quem você é. Mas você tem que saber quem você é. Aquilo que o diabo te fala, te amedronta, te assusta, não pode abalar a tua fé.
Mas para a tua fé não ser abalada, a tua fé tem que estar firme. Quando você recebe o diagnóstico do médico e está lá, o diagnóstico não é bom, aquilo não pode definir o teu destino, a tua fé. Mas o teu relacionamento com Deus é que define o que vai acontecer. O que eu creio define, e não a circunstância é que dita. Para isso, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho que analisar que tipo de relacionamento é que eu tenho com Deus. Depois no versículo 11, lá de Filipenses, tem uma declaração de Paulo muito interessante. Coloca para mim aqui o 11. Paulo teve uma vida, assim, de altos e baixos, né? E uma das coisas que a gente aprende no relacionamento com Deus, e eu faço questão de enfatizar que nós aprendemos, não é uma coisa que você vai sair do culto aqui tendo, não é uma coisa que se tem assim de uma hora para outra, é uma coisa que se aprende, é uma virtude de quem anda com Deus. É uma coisa chamada contentamento. Vem da palavra contente. Vocês sabem o que significa contentamento? O dicionário bíblico diz assim: é uma situação, uma satisfação interna que não requer mudança na circunstância externa. É um bem-estar interno que independe do que acontece externamente. Isso é contentamento. E Paulo aqui no versículo 11 de Filipenses, ele vai declarar assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque aí no versículo anterior, ele está se alegrando porque ele recebeu uma oferta das pessoas. E aí ele está agradecendo. Mas aí ele vai dizer assim: olha, muito obrigado, mas eu quero dizer que eu aprendi a viver com muito e com pouco. Depois no versículo 12, coloca lá para mim. Olha só. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Aí que vem o versículo 13 que a gente começou a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece só faz sentido quando você lê os versículos anteriores. Que ele aprendeu, ele foi provado por Deus, ele teve muito, ele se contentou. Ele teve pouco, ele se contentou. Ele foi preso, ele se contentou. Quando ele foi solto, ele se contentou. Quando ele estava livre, ele se contentou. Quando ele era perseguido, ele se contentou. Porque a alegria dele não vinha e se estou preso ou se não estou preso. A alegria dele vinha de Deus. Porque contentamento não vem das coisas ou das pessoas. Contentamento vem de Deus. É obra de Deus no nosso coração. E o homem, por natureza, não é um homem contente, vamos dizer assim. Nós somos, por natureza, insatisfeitos e murmuradores. Não é? Esse contentamento de ter alegria, mesmo passando por uma situação difícil, é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
por isso que eu comecei dizendo que é o meu motivo de oração. Porque eu quero aprender a estar contente em todo o tempo. Porque a minha alegria vem de Deus. A tua alegria vem de Deus. A tua força vem de Deus. É um aprendizado. E Deus coloca no nosso caminho oportunidades para a gente aprender. No último culto do ano, dia 28 de dezembro, estava vindo para cá, aí meu carro não ligou, de manhã. E aí, pensei, bom, eu vou para o culto. Eu moro em São Bernardo, é bem longe daqui. Falei, bom, eu vou de ônibus. Aí eu pensei, é uma boa oportunidade para me alegrar no Senhor. Neste calor, 2 horas de ônibus. Não, eu pensei exatamente assim. Falei, Deus, é uma ótima oportunidade para eu me alegrar em Deus. Aí eu vim, toda feliz e contente. Peguei o ônibus, demorei 2h15. Cheguei aqui feliz e saltitante. Dei de cara com o pastor Ricardo e ele... Pastor, eu falei, pastor, eu estava tão feliz que ele nem imaginava de onde eu tinha vindo. E aí, você está bem? Eu estou ótima, pastor. Deus não é bom? Ele é maravilhoso e tal. Parará. Ah, você está um pouco atrasada? Eu falei, porque eu vim de ônibus. Aí ele já fez uma cara assim, sério? Tipo, que horror. Não, mas está tudo bem. Aí ele fez assim, mas também quem pega ônibus dia 28 de dezembro, né? Devia estar vazio. Eu falei, não. Todo mundo pega ônibus dia 28 de dezembro, todo mundo vai para a praia dia 28 de dezembro. Tinha gente de boia no ônibus. Boia, daquelas de criança, fora de brincadeira, no metrô. Tipo, por que não podia ir com a boia vazia? Não, com a boia cheia. E eu olhava aquilo e me alegrava, que eu falava, Deus, eu vou me alegrar. Estou indo para a igreja. Porque me alegrar no ar-condicionado é fácil. Então, Senhor, eu quero me alegrar. Glória a Deus que eu cheguei bem, glória a Deus que a minha pressão não caiu, glória a Deus que eu cheguei sã e salva. Amém. Foi uma bênção. E depois voltei mais 2 horas de ônibus, aleluia. Senhor, eu quero te louvar. Com emprego ou sem emprego. O Senhor tendo curado ou não tendo curado. Abacuque, capítulo 3. Eu acho que vocês conhecem esse texto de Abacuque. A partir do versículo 17. É um texto muito conhecido. Aqui vai falar de figueira, de gado, ovelha. Aí você vai dizer, o que eu tenho a ver com isso? Eu não planto figueira, não planto uva, não cuido de gado nem de ovelha. Mas aí você vai pensar, os teus pacientes, os teus clientes, a tua loja, o teu negócio, a tua pizzaria, o teu banco. Certo? Olha o que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais, não haja gado. Todavia, diga comigo, todavia, mesmo assim, mesmo que tudo aconteça, todavia, eu me alegrarei, eu exultarei, o Deus da minha salvação. Sabe o que é exultar? Pular de alegria, é mais do que alegria.
Ainda que nada aconteça. A minha alegria de vir para o culto não está relacionado com o meu carro. Porque senão, que alegria que é essa? A minha alegria de servir a Deus não pode estar vinculado com a circunstância. A minha alegria de louvar não pode estar relacionado se cantou o louvor que eu gosto ou não. O meu relacionamento com Deus não pode ser abalado se Ele curou ou não a pessoa que eu estava orando. Eu me alegrarei no Senhor. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor, eu vou te louvar. Eu não estou vendo resposta, eu vou continuar orando, eu vou te louvar. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. Você pode chorar e ficar triste, sabia? Você sabia que Deus não te condena de você ficar triste? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar e há tempo para rir. Aqui Deus não está falando que você tem que ficar dando risada enquanto você está triste. Está falando de uma alegria no espírito. Que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo porque Ele está com você. Há tempos na nossa vida que é tempos de chorar. Tempos de abraçar e tempos de deixar de abraçar. Sabia? Mas em qualquer situação, seja abraçando ou não, o Senhor não me abandona. Ele está comigo, eu não vou temer. Ele vai comigo. Ele não foi pego de surpresa. Ele vai passar comigo. Ele soube primeiro do diagnóstico. Eu levei um susto, Deus não. Deus não se assusta. Ele está comigo. E a minha alegria está nele. A minha confiança está nele. Hebreus 12:13 diz assim: nele colocarei a minha confiança. Em quem você tem confiado? Confiança é algo que a gente conquista. Você não sai assim do culto confiando em Deus, assim tipo, de repente está confiando em Deus. A confiança faz parte de um relacionamento que você cultiva com Deus. Quando você confia, não sei se vocês têm aqui assim, alguém do relacionamento de vocês que você confia muito. Pode ser, normalmente a gente vê assim, criança confiando em pai e mãe, né? Se tem uma criança que está ali num lugar para pular e o pai fala, pula, a criança não pensa, ela pula, porque ela confia no pai, que o pai vai segurar. A minha esperança está em Deus. Nele eu vou confiar. Salmo 27, do 1 ao 5. Diz assim. É bem parecido com Abacuque. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários, os meus inimigos, tropeçaram e caíram. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá.
Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo Ele me esconderá, e sobre uma rocha me elevará. No dia da adversidade, Deus te coloca num refúgio, num lugar seguro. Ele é socorro presente na tribulação. Em quem nós temos confiado? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em quem você confia? Eu confio naquele que me fortalece. Eu já passei por momentos, muitos, em que eu só pude passar porque eu tive o Senhor presente naquela situação. Tudo o que você precisa para cumprir o que Deus tem para você. O teu sustento, a tua força, a tua segurança, quem te guarda é o Senhor. A força para trabalhar é Deus que vai te dar. Tudo o que você precisa vem dele. Agora, se você não tiver um relacionamento forte o suficiente com ele, o lobo vai chegar, vai assoprar e a casa vai cair. O teu relacionamento com Deus tem que ser forte. Eu li essa semana uma coisa tão interessante de um pastor. Estava lendo sobre intercessão e ele disse assim, da casa que está firmada na rocha. E ele falou que a oração é o telhado da casa. Ele disse assim, a gente tem que subir para ver se o telhado está bom enquanto não chove. Na hora que começar a chover e começar a molhar tudo lá dentro, não vai resolver, você sai correndo. Isso significa que antes de chegar o dia mau, você precisa checar como está o teu telhado e a tua casa. Ver como está a tua vida com Deus, para que você não seja abalado. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te sustentar pela mão e vai te levantar. E eu quero aprender a viver contente, confiando no Senhor. Eu quero me alegrar no Deus da minha salvação todos os dias. E o que mais eu penso quando eu estou louvando aqui, sempre, toda vez que eu estou louvando eu penso, meu Deus, eu preciso que esses louvores que eu canto sejam verdade. Meu Deus, vocês têm noção quanta coisa a gente canta? Eu não sei se vocês pensam como eu penso assim. Eu fico pensando nas palavras e eu falo, meu Deus, como é sério. Olha o que eu estou declarando. Jesus, eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso lá na rua. Eu preciso viver isso segunda-feira. Eu preciso viver isso. Eu quero te louvar, não importam as circunstâncias. Eu quero me alegrar no Deus da minha salvação. Em nome de Jesus.
Amém?